Muitas das vezes as caixas são um dos componentes na construção de um PC que sofre sempre algum corte, mas a verdade é que uma boa caixa tem uma grande influência na performance, principalmente quando estamos a falar do seu airflow e temperaturas estáveis. Esta é a TG6 da Sharkoon, uma caixa ATX com um design bem interessante e um preço de cerca de 80€. Podem comprar esta caixa nas lojas da Pensadiga por 84,90€. A Pensadiga é uma loja de informática de referência em Portugal, pelo que aconselho qualquer serviço ou compra que façam lá. Aproveitem e deem uma vista de olhos noutros produtos da loja, principalmente com a Black Friday à porta, pois acredito que irão encontrar produtos excelentes a preços fantásticos. Admito que desde a altura do unboxing que esta Sharkoon foi uma bela surpresa. Com uma qualidade de construção bem aceitável para o preço, design top e algumas features interessantes, como por exemplo o vidro temperado tanto na frontal como na lateral e não acrílico, que é algo que estamos habituados a ver em caixas deste preço. Começando então pela frontal, temos um painel em vidro temperado com 3 ventoinhas RGB pré-instaladas. Estas ventoinhas, a Shark Light, sendo a RGB, ou seja, Addressable RGB, podem e devem ser combinadas com o hardware caso estes também possuam essa mesma tecnologia. Estas ventoinhas destacam-se então pelo seu design modular, no qual não há qualquer parafuso visível e um look muito porreiro. Ainda na parte frontal, e de forma a conseguir puxar o ar fresco para dentro da caixa, temos dos dois lados um respiro com um filtro de cada lado que pode ser removido e lavado. No topo da frontal temos então duas portas USB 3.0, duas portas 2.0, entrada de auscultadores e microfone, um botão Power e ainda um botão de controlo de iluminação RGB. No topo da caixa temos a possibilidade de incluir 3 ventoinhas de 120mm ou então 2 de 140, e não tendo os buracos para os parafusos, podem facilmente ajustar a posição das ventoinhas mediante a vossa necessidade, como por exemplo se tiverem um cooler muito largo onde não consigam colocar a ventoinha no espaço dedicado. Algo que eu gostei muito de ver nesta caixa foi o filtro no topo com base magnética, tornando assim a limpeza do filtro muito fácil e uma forma prática. Na parte traseira, nada de muito relevante a apontar, mas na parte de baixo da TG6, um pequeno filtro removível na zona da fonte de alimentação, assim como uma zona de instalação rápida de discos e os pés com base em borracha para uma melhor aderência e eliminação do seu ruído. A fonte utilizada nesta review foi uma Sharkoon WPM Gold Zero de 650W, uma fonte de alimentação para conduzir mesmo bem com esta caixa, Gold Plus e modular. Decidi então escolher esta fonte principalmente devido ao pormenor de não utilizar a ventoinha até atingir determinada temperatura, algo que eu dou grande importância quando monto uma build. Assim como a caixa TG6, esta fonte surpreendeu-me pela sua qualidade, desde o unboxing aos acessórios incluídos e até mesmo o preço, cerca de 80€ nas lojas. Não se esqueçam que estamos a falar de uma fonte de alimentação com certificação 80 Gold Plus e modular. Esta fonte, toda em preto, traz algo que eu adoro ver em todas as builds e que sinceramente acho que todas as fontes deste range de preço deveriam incluir, que é a cabelagem completamente preta. Os cabos vêm então numa bolsinha à parte, pois estamos a falar de uma fonte modular, sendo que apenas irão utilizar os cabos que necessitem de forma a diminuir a cabelagem na vossa build. Voltando à caixa, para acederem ao interior da caixa basta removerem os dois parafusos no fundo do painel. No seu interior é interessante ver como temos uma divisória entre a zona da fonte de alimentação e o resto dos componentes, oferecendo assim um look incrível, o maior airflow em todo o vosso sistema. Ainda na divisória temos a possibilidade de incluir 2 discos 2,5, um espaço ideal para exporem os vossos SSDs. Outra coisa que adorei nesta caixa foram os recortes estratégicos colocados tanto na divisória dos discos como na parte do meio, facilitando então o cable management, principalmente do cabo de 24 pins. Como já temos pré-instaladas 3 ventoinhas de 120mm na frontal, a Sharkoon dá-nos a possibilidade de incluir então um radiador que utilize esta mesma configuração, desde 120 até 360, assim como no topo. As possibilidades são grandes, principalmente tendo em conta que falamos de uma caixa de 80€. De notar que no outro lado da caixa temos então um pequeno controlador de ventoinhas e mais uma vez uma feature que não estamos habituados a ver em caixas deste valor. Aqui podem ligar as vossas ventoinhas de forma a configurar a iluminação e a velocidade das mesmas tanto no botão ou como no software. Esta caixa permite-vos ao todo utilizar 6 discos 2,5 e até 3 discos 3,5. Permite ainda coolers até 16.7 cm de altura e placas gráficas com 40 cm de comprimento.
Muito bem, concluindo, acredito que esta Sharkoon TG6 poderá ser uma boa escolha para quem procura uma caixa até 80 ou 90 euros e ter a certeza que haverá pouca gente com uma build igual. Não sendo uma marca muito conhecida no nosso mercado, a Sharkoon apresenta uma caixa sólida e com grande potencial. Bons pontos a nível de refrigeração e construção, um design que a meu ver é muito bem conseguido, mantendo umas linhas cleans e simples. A cereja no topo de bolo são mesmo as 4 ventoinhas RGB pré-incluídas, assim como alguns features como a divisória entre a fonte e o resto do sistema, o vidro temperado e o controlador de ventoinhas. Certamente estes são alguns pontos que poderão fazer a diferença na altura da decisão de compra. Agora, até ao fim do vídeo, deixo-vos alguns esquemas de iluminação que já vêm pré-definidos com esta Sharkoon. Espero que tenham gostado desta review. Não se esqueçam de subscrever o canal, ativar as notificações e coloquem aí as vossas dúvidas sobre esta caixa ou outros produtos que gostariam de ver analisados aqui na Benchmarks. Até uma próxima.